Fala galera, seja bem-vindo você ao nosso canal. Hoje, o nosso quarto episódio, estamos recebendo aí a Kelly, porque esse mês é o mês do autismo e a Kelly vem falar para nós um pouco do autismo. Seja bem-vindo, Kelly. Obrigada, Lucas. Então, pessoal, hoje é um programa especial, falar um pouco aí de um tema que está em alta, né, que é o autismo. É um tema um pouco desconhecido, então por isso que a gente resolveu trazer a Kelly, né, como mãe. A gente queria que você contasse, né, um pouco da sua história, de onde você veio, quem você, pra gente poder entrar nesse tema aí. Pode falar um pouco pra gente, né, se apresentar pro pessoal. Meu nome é Kelly, né? Eu venho de Brasília, fui para Minas, né? E de Minas eu vim aqui para São Miguel. Né? Tem mais ou menos um pouco mais de 2 anos, né, que eu estou aqui na cidade e a gente está trabalhando, né, para que São Miguel conheça o autismo, né? Que é tem muitas crianças, né? Tem muitos autistas aqui na cidade, mas tem pouco conhecimento. Kelly, falando aí um pouco sobre o autismo na sua vida, porque é, eu sei que não é um tema fácil, mas que eu vejo, por ser seu amigo, por conhecer você, eu vejo que você tem lidado com um tema com bastante maestria, porque não é fácil mesmo. E como foi a descoberta? Como foi você descobrir que seu filho tinha autismo? Como é que foi a recepção sua? Quanto tempo que você descobriu que ele era autista? Como é que foi essa situação aí? Na verdade, a minha caminhada com o autismo vem do meu irmão, né? Eu tenho um irmão com 18 anos hoje, e desde os 8 anos que eu cuido dele, que eu crio. Então, assim, ele tinha certas dificuldades na escola, e aí eu fui buscar entender o porquê daquela dificuldade, porque com 8 anos já era para ele, né, ser alfabetizado, né, como uma criança normal. E aí foi onde eu comecei a investigação, né, com ele. Nesse tempo eu não tinha o Isaac ainda, o Isaac vai aparecer na minha vida um pouco mais para frente. Então, assim, foi onde eu comecei a caminhada da descoberta do autismo. Até então eu não sabia o que, que era, não sabia que existia, então, assim, fui estudar para poder saber. Até porque eu precisava ajudar meu irmão, né? Porque, assim, os meus pais, com todas as limitações de serem já de idade, né? Não tinha toda a flexibilidade de estar com ele, né, para caminhar com ele, porque assim, quando a gente descobre que tem um autista em casa, a gente precisa ter a disponibilidade de acompanhá-lo. Você tem que esquecer que você tem vida, né? E seguir os passos dele. E então foi aí que eu comecei, né? Em 2013, eu descobri o Gustavo com autismo. 2014, eu tive o Isaac, né? Quando o Isaac nasceu, eu já detectei que tinha alguma coisa ali na primeira infância, ali depois dos 6 meses, né? Que é onde a gente começa a descobrir o autismo, é a partir dos 6 meses. E aí foi onde eu fui descobrindo que tinha alguma coisa que não era convencional. Mas o Isaac, eu fui começar a investigar ele com 5 anos, né? Apesar de eu ter essa desconfiança e tudo mais, eu estava seguindo um protocolo, né, dos pediatras, de esperar ele desenvolver, porque cada criança tem um tempo para desenvolver. Só que o Isaac ele não falava com 5 anos, né? Então aí foi onde eu realmente vi que não estava certo e procurei um psicólogo. Dentro desse psicólogo, né, com a avaliação dele, ele falou assim: olha, você precisa levar ele num fono, mas possivelmente ele tem o TEA, né? Que é o autismo, né? Que é o transtorno do espectro autista. E aí foi onde a gente começou a investigação do Isaac, né? Com, com a psicóloga, né? Depois com a fono. A partir desses dois profissionais, eu passei para o neuro, né? Que é quem realmente dá o laudo. Hoje o Isaac toma medicação, né? Os dois são autistas nível 1 de suporte, né? Todos assim, bem tranquilos dentro do espectro. Kelly, ainda falando um pouco aí do Isaac, né, do seu irmão, que quando você teve esse acompanhamento com seu irmão,
Você já era, você já tinha um filho ou não? Você já tinha um contato com o filho ou como é que era essa situação aí? Não, quando eu descobri, né, o autismo do Gustavo, eu não tinha contato nenhum com autista. Uhum, Né? O Gustavo foi o primeiro autista, é o primeiro autista da família, né? uhum, E aí depois dele é que veio o Isaac. uhum, Mas o Gustavo foi o primeiro, assim, foi aonde surgiu dentro da família, né? uhum. O autismo. Qual foi a diferença entre o seu irmão e o seu filho? Porque é, sendo seu irmão, você teve um tipo de comportamento. Quando você descobriu que o seu filho tinha, qual foi a sua receptividade para esse tema? Né? Eu acho que é um pouco diferente, né? Sim, é. Porque assim, apesar de eu ter passado pelo Gustavo, né? Não me atingiu diretamente, né? O Isaac não, né? O Isaac teve aquele baque, né? Porque assim, a gente é onde a gente fala que é a parte do luto, né? Quando uma mãe ou um pai, né, um membro da família descobre que o filho é autista, tudo que ele idealizou para aquela criança ao longo da vida dele morre, né? Então assim, a gente vive o luto, né? Que dentro, né, do grupo de mães a gente costuma dizer que é o luto da mãe, né? Para poder, porque assim, a partir do momento que você tem um diagnóstico, você vai porque assim, a gente idealiza os nossos filhos, né? Faculdade, tudo bonitinho, um casamento, independência, né? Quando a gente recebe o diagnóstico do autismo, aquela criança que você tinha idealizado não vai ser mais, né? Ela vai ter limitações, né? Ela pode sim fazer uma faculdade, ter um casamento, mas assim vai ter a limitação, né? Assim, a parte do luto é bem complicada, porque assim, até você entender que aquela criança vai depender de você muitas vezes, né, o resto da vida, é bem complicado de se lidar. E quando você não tem ajuda, é mais complicado ainda, né? Porque assim, quando você tem apoio, assim, você recebe aquela notícia, mas assim, você tem apoio. Então, assim, é um pouco menos dolorido, vamos dizer assim. É uma coisa que assim que chama a minha atenção. Você falou sobre apoio dentro do grupo de mães hoje autistas, né? Eu falo assim, que é uns termos que a gente não tem muito conhecimento ainda. Essa questão dessas 50 mães que tem um grupo, agora vamos chegar nessa parte do grupo aí, mas é questão de essas mães, geralmente são mães que têm esposo, ou são mães solteiras, são avós, como é que é? Dentro do grupo hoje temos mães e pais, né? Mas assim, pode ser qualquer responsável pelo autista, né? A gente fala mãe porque a gente generaliza, Uhum. né? Porque geralmente é As sempre mães a mãe. isso. Isso. Mas assim, dentro do grupo tem alguns pais também que têm esse cargo, né? Vamos Uhum. dizer assim, de acompanhar os filhos nas terapias, né? Às vezes até larga o emprego. Tem muitas mães solteiras também, né? Então, assim, o apoio é fundamental. Da família, então, é extremo, assim, porque a mãe ela precisa de pelo menos meia hora de descanso, É. né? E o apoio do familiar é fundamental para que a mãe descanse a mente, para que ela consiga, né, seguir a jornada, porque muitas vezes é uma jornada tripla, né? Às vezes a mãe trabalha, né? Às vezes tem que trabalhar fora, tem que trabalhar dentro de casa, ainda tem que cuidar de um autista que não é uma tarefa muito fácil, né? Eu vejo hoje, na relação dos autistas hoje, eu vou dizer da nossa realidade, do município, né? Eu vejo que é muito complicado, porque, tipo assim, igual você falou, às vezes a mãe é solteira, né? Às vezes muitos pais, não vou generalizar, mas tem muitos pais que abandonam Sim. as mulheres quando descobrem uma situação dessa. Muitos pais, quando eu falo homem, ele não quer aceitar que o filho tem esse transtorno, né? Que tem essa limitação. Muitas vezes é a avó que cuida Que daquelas crianças, cuida. porque
o pai, a mãe não tá cuidando. Então, assim, aí vem muitas vezes o poder público não dá Não suporte. dá, é Então, isso. assim, quando eu conheci a Kelly, pessoal, a gente se sensibilizou com a causa dela, por quê? Porque quando você vê de longe, não, fulano tem um filho autista, você não vê aquilo ali, mas quando você tem alguém perto de você que tem, você vê que é muito difícil, né? Então, assim, esse programa hoje é até um pedido também de que o poder público, né, que ele comece Sim, a olhar por vocês para que possa dar uma estrutura. Então, pessoal, o tema autismo hoje, como eu falei no começo, é um tema muito em alta. E a gente trouxe a Kelly aqui para falar sobre isso, porque é uma mãe que tem um filho autista, tem um irmão, é uma mãe que está aí num grupo de mulheres lutando aí por essa causa. E assim, é muito importante que a sua vinda, a vinda das outras mulheres, né? Tem a Daniela também, que sim, não também pôde faz estar, parte, sim, que não não pôde pôde estar estar hoje aqui, presente mas ela mandou você representando, você representa bem o grupo também. Muitas mães não podem estar em reuniões por causa dos filhos, dos né? O filhos. Kelly que não pode deixar sozinho, né? Então, assim, é um grupo que tem ajudado um ao outro, né? Fala um pouco mais aí, Kelly, sobre a sua história com autismo, porque assim, a gente quer que as mães que às vezes têm um filho em casa, ela possa notar certos sinais. Porque esses dias para trás eu estava num lugar e tinha uma criança que ela só ficava debaixo da mesa. E o pai mais ou menos falava, eu não entendo o que acontece com essa menina, não sei o quê. Ela não queria ter o contato com outras pessoas. Eu, por ter um pouco do conhecimento, eu já imaginei que poderia ser uma criança que tinha autismo. Por quê? Porque uma das características é mesmo a reclusão, né? Isso, é. E assim, eu queria que você falasse, quando você diagnosticou que o Isaac tinha o autismo, como é que começou a rotina, quais foram os tratamentos que você buscou, qual é os profissionais que a mãe tem que buscar, porque isso é muito importante, por quê? Porque quando envolve o tema autismo, tudo é caro. Sim, é assim, é tudo muito caro, né? Porque por ser uma investigação, né? O autismo, ele é um neurodesenvolvimento. Então, assim, não é uma coisinha que você faça hoje e você só vai voltar daqui a um ano. Não, é constância, né? Você precisa ter acompanhamento com o neuro pelo menos a cada 6 meses, né? Quanto que custa uma O consulta neuro com o neuro hoje hoje? aqui em São Miguel, se eu não estou enganada, né, R$ 400 e 250 para quem tem plano da Pax, né? E só tem um médico que é o Dr. Teófilo, até onde eu tenho conhecimento, né? Mas assim, o autista precisa de terapias, né? Hoje a única terapia que a gente tem disponível aqui é com a terapia com cavalos, né? Uhum. E Ecoteravida, né? isso, a ecoteravida, só que assim, também é muito restrito, né? Porque assim, a demanda é muita, eles não têm como atender a todos, né? Mas fazem um trabalho de excelência com as crianças que estão lá, assim, a gente vê a diferença, né? Uhum. E assim, a Se, terapia ABA, né? hoje o psicólogo cobra quanto mais ou menos por um atendimento desse com autismo? Olha, psicólogo aqui também varia nessa faixa aí de 200, 250, o particular, né? Uhum. Hoje, dentro do município, a gente não está tendo, né, esse profissional à disposição da comunidade. Tem, assim, dentro das escolas, mas não atendem, né? Clinicamente, né? Isso, não. Mas, assim, é uma das lutas aí que a gente tá, né? Porque Kelly, o que seria essa terapia ABA? a terapia ABA é a análise do comportamento, né? Do neurodesenvolvimento. Aí fazem ali vários testes, né? É um acompanhamento, né? Que o autista tem. É fundamental para ele, né? Para o desenvolvimento deles. Quais mais terapias ou tratamentos que o autista tem que ter? Tem a musicoterapia também, é muito importante, né? É, porque eles precisam de mexer com o cognitivo, né? Uhum. Então, a musicoterapia, terapia ABA, é, a musicoterapia, terapia ocupacional.
O autista ele precisa de muita terapia, muito estímulo, para poder ele ter uma vida funcional, né? Vamos se dizer assim. O município hoje, ele oferece o quê? O que o município hoje ele oferece para o autismo hoje? Olha, hoje só a ecoterapia, né? Assim, de terapias, Uhum. só a ecoterapia. Você falou que o neuro É o neuropsicólogo psicólogo que e o faz neuropediatra. o que faz o laudo. É Isso. o neuro, O neuropsicólogo e o neuropediatra. certo? Quanto que seria para fazer esse laudo e onde que faz esse laudo? Então, o laudo, ele depende de cada autista, Uhum. né? O Gustavo, ele não precisou do mesmo tratamento que o Isaac precisou para poder ser laudado, né? Uhum. O Gustavo, eu paguei R$ 400 para ele fazer o laudo dele, né? Foi Uhum. simples, né? Porque eles fizeram lá uns testes com ele e aí já diagnosticou ele com Uhum. o autismo. Já o Isaac não, né? O Isaac ele foi pedido, o médico pediu uma avaliação neuropsicológica. Essa avaliação neuropsicológica ela varia muito aí entre 1.200 a R$ 1.600, depende de cada estado, depende de cada médico, né? Uhum. Uma avaliação que dura, são 10 sessões, né? Eu, com parceria, né, com a doutora Mariane, lá de Uberlândia, eu consegui que ela fizesse esses testes no Isaac com 5 dias, mas assim, ela tirou a semana pro Isaac, né? Uhum. E eu tive que sair daqui de São Miguel e ir para Uberlândia para poder conseguir fazer essa avaliação dele para que ela chegasse ao diagnóstico dele. Uhum. E o Isaac, ele não tem só o autismo, né? Ele tem o TDAH e ele tem o DI, que é a deficiência intelectual. Uhum. Kelly, então assim, geralmente o autismo ele sempre vem acompanhado Acompanhado de de alguma comorbidade, então, sempre. Não tem só o autismo, uhum. né? É o que a gente costuma falar, vem o autismo puxando os coleguinhas. Uhum. Porque sempre vem o TOD, né? Que é o transtorno opressor, o TDAH, né? O DI. E assim, tem todos, né, essas outras comorbidades. Ele nunca vem sozinho. Uhum. Né? Sempre tem um parceiro. Kelly, depois que você chegou em São Miguel do Araguaia, é, você resolveu, né, junto com outras mães, como é que foi para montar esse grupo? Porque assim, a gente sabe que é muito difícil, né, cuidar de um filho autista e ainda abraçar essa causa, que é uma causa muito precisa, necessária. Então, assim, como é que vocês decidiram montar um grupo? Sim, a história do grupo foi quando eu conheci a Daniela, né? Ela já tinha esse grupo com um pouco mais de 20 mães, né? Na verdade, foi ela que montou o grupo. Uhum. Essa luta ela já vinha tendo antes mesmo de eu chegar aqui em São Miguel. Uhum. E eu conheci ela através da APAE, né? Da escola. E aí, quando eu me juntei ao grupo, né? Já tinha essas mães lá. Só que até então não tinha trabalho feito, né? Uhum. E aí, a partir que eu entrei, eu comecei, né, a ajudar a Daniela, de que é uma segurando Um a mão da suporte, outra. né? Isso. Porque, assim, tem muitas mães, né? Hoje são um pouco mais aí, 50 mães. Laudadas, né? Laudadas, isso. O grupo hoje, ele dá suporte para as mães com laudo, né? A gente hoje não consegue dar o suporte para mães que estão em diagnóstico, né? Uhum. Aí então a gente está focando um pouco mais nas mães que já têm o laudo. E aí foi onde a gente começou, né, essa luta. Ela sentou comigo, a gente conversou, né, e aí a gente foi buscando, né, ajudar essas mães. Hoje a gente já tem a associação, né, já a documentação já está pronta, Uhum. né, que é a PASMA, né, a Associação de Apoio à Pessoa com Autismo. Em breve aí ela vai, né, já estar com sede, né, Uhum. se Deus assim permitir. E a partir desse grupo, né, que a gente está fazendo o trabalho
de ajudar, né, as mães, né, dentro da sociedade, né, porque São Miguel até então não conhecia, né, o autismo. Hoje já temos a lei municipal, né, que dá preferência para autista, né, também foi uma conquista do grupo de mães, né, a Daniela que foi atrás disso, né, ela conseguiu juntamente com a Câmara, né, Uhum, e, e aí fizemos com que essa lei fosse municipal para ser cumprida dentro de São Miguel. uhum. Né? Hoje a gente já tem estabelecimentos que têm a bandeira do autismo, né? Isso já é um avanço, porque se tem uma criança identificada, ela consegue ter a preferência, né? E que é importantíssimo também a criança sair de casa com a identificação, seja ela o crachá ou a pulseira, né? Que identifica que aquela criança é autista. Esse ponto que você falou a respeito da criança estar com a identificação ajuda muito. Por quê? Porque hoje a sociedade nossa, ela é muito, vamos dizer assim, uma sociedade que anda muito acelerada. Muitas vezes a gente não se atenta para uma criança que está ali. Vou dar exemplo do Isaac que eu conheço, Sim, né? Ele chega no mercado, ele deita no chão, sim. ele não tem esse. Ele Não tem filtro, é. né? O Então, autista ele não assim, tem aí filtro. muitas vezes as pessoas que olham, por não conhecer o tema, pensam, não, tá birrando, tá fazendo isso, fazendo aquilo. Então, assim, as crianças que saem com o crachá, pessoal, vocês fiquem atentos aí, quem é comerciante, quem é a população, para isso. Se você vê a criança com crachá do autismo, vamos colocar no final do vídeo, Wesley, a foto do crachá, Sim, o pessoal entender que ali tem uma criança que tem que ter um pouco mais de paciência, né? Vamos dizer assim. E também, Kelly, aproveitar, a gente sabe que a Dani não pôde estar aqui hoje, mas eu sei que ela no próximo, vamos fazer um próximo programa e ela vai estar aqui sim, com a gente, chamar os comerciantes, né, para ajudar essa causa, né, na associação, sim. que Uma a causa gente, muito importante. uma causa nobre. Vamos fazer um programa só para vocês explicar como é que é a associação e o que realmente elas precisam, pessoal, você que é comerciante, população, de ajuda, uma ajuda, vamos dizer assim, financeira também, né, Sim, Kelly? Para poder montar a sede da associação, para poder comprar móveis, né? Porque realmente, quem conhece a causa, quem sabe como vê o tanto que é necessário ter essa associação. sim. Né? São Miguel ela é muito carente, né? De conhecimento, né? Vamos se dizer assim, do autismo, né? Então a gente montou essa associação porque tem muitas mães, né? Que necessitam desse apoio. Né? Hoje se acontece alguma coisa com o Isaac tá muito nervoso, é com a Daniela que eu vou conversar, Uhum. né? Então, assim, acaba que eu apoio ela e ela me apoia, e assim a gente tenta apoiar as mães também. Quando a gente resolveu montar essa associação, esse foi o objetivo, né? Da gente ter um lugar onde as mães consigam levar os filhos para um tratamento, né? E aonde elas consigam também ir para ter um tempo, né, de conhecimento, porque quando a gente vira mãe de autista, né, a gente precisa estudar muito, é fundamental você parar e estudar, né? Estudar as leis, estudar os direitos que o autista tem, porque se você chega hoje, né, vamos supor o exemplo aqui ele na lotérica, a fila tá grande, o seu filho autista, ele é preferencial, assim como o idoso, assim como a gestante. Por quê? Porque o autista, ele não consegue esperar, né? Ele fica ali 2, 3 minutos, muito barulho, muita gente conversando ao mesmo tempo, então aquilo ali já né, para eles já é muito, porque Uhum. assim, se a gente sente 10% de alguma coisa, eles sentem 200, né? Então, assim, eles são muitos, né? Uhum. Tudo deles é muito. E aí já vem a rigidez cognitiva, né? Aí já tem uma crise sensorial. Então, assim, complica muito.
Então, assim, quando o autista ele entra numa crise, para ele sair é muito complicado, porque aí você tem que parar tudo que você está fazendo, né? Você tem que tentar baixar, né, aquela crise dele. E muitas das vezes a gente não consegue fazer isso no ambiente Uhum. externo, né? Fora de casa. Eu sempre brinco com aquele de vez em quando, assim, que eles precisam de um psicólogo que atenda ali as crianças, mas eu também As mães vejo também que as mães precisam desse tratamento também. precisa. Porque, assim, até eu falei para aqueles já que eu vejo que elas preocupam tanto com os filhos que às vezes elas esquecem delas e quando você vê, igual a gente teve recentemente aí num bate-papo com o juiz, né? A gente Sim, percebia ali o cansaço da Daniela, o cansaço seu, porque a mente está a mil. Então, assim, precisa também, Kelly, que as mães tenham esse suporte mesmo, para que elas possam cuidar dos filhos, né? A sim. mãe estando bem, ela consegue O filho transmitir, fica bem, ficar sim. bem. Dentro do grupo hoje dessas mães, dos filhos autistas, quais são os graus? Porque o autista é dividido em graus, né? Sim. De qual grau vocês têm autismo hoje dentro do grupo hoje das mães? Hoje a gente já não fala mais o grau, né? Uhum, Porque antigamente era grau um, 2 e 3. Hoje a uhum, gente fala nível de suporte. uhum, Né? São 3 níveis de suporte. Um, 2 e 3. Dentro do grupo a gente tem os 3, né? É, a Daniela, o Rafa, ele é nível 2 de suporte não verbal. uhum, Né? A casa dela é toda adaptada. Ventilador tem que ser no teto. A casa dela não pode ter vidro, né? Nenhum copo de vidro não pode, porque ele quebra, né? Então, assim, tem a Thaís também, que ela tem 2 autistas, né? Então, cada um dos delas tem um nível de suporte diferente, né? O Isaac, mas o Gustavo, nível um de suporte, né? São os níveis, assim, digamos, mais sociáveis, uhum, né? Não vou dizer leve, porque o autismo ele não é leve para ninguém, uhum. né? O povo fala assim, costuma falar, né? As pessoas costumam falar assim, ah, graças a Deus que ele é Nível leve, né? Mas assim, é um leve que só é leve para quem tá do meu portão para para fora. fora. Quem convive pouco, né? Isso. Porque quem convive ali diariamente é muito complicado, né? O Isaac, ele tem crise sensorial todo dia, ele adora tomar banho. Mas ele tem, né, a crise sensorial toda vez que ele vai tomar banho, né? Às vezes ele não quer tomar banho, às vezes eu tenho que enrolar ali para que ele se acalme, para que eu consiga levar ele para o banho. Ele não usa roupa jeans, né? Então assim, é por isso que a gente costuma Uhum. dizer que o autismo ele é caro, porque eles não aceitam qualquer roupa, né? Tem deles que têm seletividade alimentar, né? São muitas medicações.
Fala galera, estamos de volta com a segunda parte do nosso bate-papo, nosso podcast Conversadores. E hoje recebendo aí a Kelly para falar um pouco do tema, né? Autismo, mês do autismo, para a gente poder entender um pouco mais sobre o assunto. Eu sempre falo para a Kelly que é muito mais fácil eu ouvir ela falar sobre o autismo do que a gente ler, né, Kelly? Porque quando você vai ler, é muita coisa teórica, vocês estão vivendo na prática. Então, que ele continua nosso bate-papo aqui. Eu queria saber um pouco sobre como vai funcionar, se você puder falar no caso, né? A respeito da associação, é, o que vocês vão precisar para essa associação, é, falar um pouco também sobre o que o município precisa para atender as mães, né, os filhos autistas. Porque estamos aí num ano político, né? Lembrar bem disso, que é ano político. E você aí, candidato a prefeito, candidato a vereador, lembrar aí das mães, dos filhos autistas. Não apenas prometer, porque promessa tem muito, né, Kelly? A gente quer que cumpra. Fale um pouco aí sobre a associação, como é que vai funcionar, o pessoal entender como é que vai ser aí. Bem, Lucas, a associação, né? A gente precisa primeiro de uma sede, né? Que não temos, né? Como eu falei no início, a gente finalizou a documentação dela esse mês, né? No início desse mês. E a gente vai precisar de um espaço, né? E móveis, né? Eletrônicos, computadores, né? E assim, a gente quer trazer médicos, né? Nem que seja 2 vezes ao mês, né? E que atendam dentro da associação. Né? Para isso a gente precisa muito da parceria, né? Do município, do estado, né? E de todos os comerciantes, né? Que puderem estar segurando a Ajudando. nossa mão aí nessa causa, porque é de extrema importância aqui dentro de São Miguel. Vocês já bolaram alguma coisa na questão, tipo assim, para as pessoas poderem fazer aí uma doação, ou tipo assim, arrumar aí, tipo assim, 100 pessoas que ajudem ali com 20, com 30 reais, alguma coisa nesse sentido, para as pessoas poderem doar. Como é que vai funcionar isso? Vocês já pensaram alguma coisa nesse assunto? Não, a gente ainda está nessa formação, né? Uhum. De saber como é que a gente vai fazer esse planejamento, né? Já tem um CNPJ, né? Já está tudo certo, mas assim a gente ainda não sentamos, né? Para poder concluir essa parte das doações. Pessoal, a gente mais uma vez aí pedir ajuda da população, dos comerciantes. É uma ideia que eu te dou para toda a associação, sair de comércio em comércio, apresentando o projeto, falando um pouco. Tenho certeza aí que se cada comércio ajudar com 50 reais ou com 100 reais, eu sei que não pesa muito para os comerciantes, que 50 reais, pessoal, vai ajudar demais essa associação. Os empresários aí, grandes empresários, nós temos aí empresários que podem contribuir com mais, que podem ajudar com mais para essa causa. Também, que é uma coisa que eu quero falar para vocês aqui hoje, também falar para a população, os profissionais que puderem ceder, né, Kelly, uma vez a semana, uma vez no mês, para poder estar atendendo ali também, porque realmente a gente sabe que não é barato. É, Poder ir lá e ajudar, porque é uma causa louvável. E assim, Kelly, falando um pouco mais da associação, eu sei que ainda está em fase de Sim. construção. A gente quer trazer depois você e a Daniela para estar falando um pouco, quando tiver mais encaixado aí. A associação vai funcionar, tipo assim, todos os dias. Como é que vai ser? Sim, inicialmente, né, a gente está querendo aí deixar ela aberta de segunda a sábado, né, para que a gente consiga dar esse apoio às famílias, né. A gente está planejando ali, fazendo alguns projetos para horta, né, para que as crianças mexam com a horta no fim de semana, Uhum. né, brinquedoteca para que eles consigam ser eles, né, porque aqui dentro de São Miguel, hoje, eu não consigo levar o meu filho numa praça, por exemplo, né,
por conta do barulho, né? Muito carro, muito, né? Os sons, né? Uhum. Externos. Então, assim, a gente quer, né? Tá fazendo essa parte de brinquedos, né? É, a gente está querendo também achar parcerias, né, com algum fisioterapeuta, né, para que esteja nos auxiliando ali nas terapias, né, para locomoção, Uhum. porque tem muitos deles que não têm, né, locomoção, a coordenação motora fina e grossa são bem, né, debilitadas. E assim, é mais esse geral mesmo, né? De conseguir dar apoio à família, né? Para que a família consiga levar o filho ali para né? Para brincar, para descontrair, porque enquanto o filho está brincando, a mãe ela está fazendo alguma atividade Uhum. ou simplesmente deitar numa sala e descansar, né? A Uhum. associação é para isso, né? A gente vai ter ali o cantinho da mãe, né? Ali ela vai ser só ela, sem a preocupação do filho, porque aí já vai ser uma preocupação de algum outro profissional. Que a gente vê que realmente o plano que vocês têm, a vontade que vocês têm é muito grande e é muito interessante, muito bom mesmo. A gente sempre torce para dar certo porque é, recentemente a gente teve contato com outra mãe que tem um filho autista. Eu até Uhum. mandei para você lá. E assim, a gente vê realmente o desespero, ver ali assim o cansaço, né? E então assim eu torço muito para que dê certo. Eu volto a Muito falar, obrigada. eu volto a pedir aí para os comerciantes. Vou colocar aí no vídeo aí o número de você, da Daniela, para que as pessoas possam entrar em contato com vocês, que parceiros possam vir ajudar vocês para essa causa. E assim, Kelly, quero falar um pouco agora sobre a questão do município, né? Não estamos aqui falando de gestor, de prefeito, nem nada, porque assim, quando a gente toca um pouco na política, às vezes as pessoas acham que a gente está atacando Sim. certas pessoas. Não, estamos atacando a prefeita, atacando o vereador tal. Não, a gente vai falar um pouco agora sobre esse tema, sobre o que o município pode oferecer, não está oferecendo, o que está faltando, porque a gente sabe que é um tema novo, não tem nem como cobrar também é, dos gestores, é uma coisa assim com urgência, mas é, por eu acompanhar a sua trajetória um pouco aqui em São Miguel, a gente viu dificuldade. Então fala pra gente qual foi a dificuldade que você teve, né? E o que o município pode oferecer para vocês. Olha, Lucas, aqui tem duas grandes dificuldades, né? É igual como você falou, não estamos atacando os gestores, né? Eu estou falando do meu dia a dia, né? É, hoje, assim, as escolas, não, a questão dos professores de apoio, né? Uhum. É bem delicado, porque assim, a gente entende, né, que eles precisam de laudos e, né, para poder conseguir um professor de apoio, mas também é uma questão que aquelas crianças que estão em escola regular hoje precisa desse apoio, né? As meninas da Secretaria de Educação do município, elas estão nos auxiliando bastante hoje, né, nessa questão. Fiquei muito feliz que no dia 2, né, no dia da, do, Palestra? do, não, do seminário, Seminário. isso, no dia do seminário, a Liliana chegou para a gente e falou que tinha aí 5 novos contratados, né, como professor de apoio. Então, assim, é uma luta que um ano atrás, a gente não tinha, Uhum. né? E a outra questão é mesmo os médicos, né? Os médicos e as terapias que não temos, né, aqui disponível em São Miguel. E é de necessidade, porque se um autista ele não tem as terapias e os médicos adequados, eles não conseguem ter uma vida de qualidade. Então, assim, o que o Isaac aprendeu hoje, se ele não tiver um tratamento, ele não vai conseguir avançar ali. Ou ele vai ficar onde ele está, ou ele vai regredir, Uhum. né? Hoje o Isaac ele está no nível 1 de suporte, mas ele pode avançar para um 2, né? Ou ele pode ficar nesse 1. Então, assim, as terapias são exatamente para isso, para dar uma qualidade de vida
Porque o autismo, ele é um neurodesenvolvimento. Então, assim, é ele, Uhum. né? Não é um problema, não é uma doença, é o neurodesenvolvimento. Então, assim, é quem ele é. Não tem como separar o Isaac do autismo, né? Então, assim, aquilo ali, ele vai se seguir enquanto vida ele tiver. E ele precisa dos tratamentos. Kelly, você falou assim agora aí que o Isaac ele é autista. Sim. Ele não está autista, né? Porque Não, não é uma coisa que você pode tratar e ele ser não. curado. Eu li uma reportagem aqui, uma matéria na internet, e eu não sei se realmente ela é verdadeira. Até te mandei também o link do vídeo também naquele dia, Sim. que fala, acho que é 1954, que as pessoas que tinham O o autismo, autismo, eles... eles É, era encarcerados, né? isso. Assim, hoje a gente costuma dizer, ah, mas o autismo é moda, né? Todo mundo fala do autismo, todo mundo tem autismo. Não. Hoje em dia a gente tem o conhecimento, né? Porque assim, antigamente uma criança com autismo severo, né, que não verbal, que se bate, Uhum, né, que não falava, eles internavam no manicômio, uhum, né? Camisa de força, né? Enfim. Então, hoje a gente tem o conhecimento, né? Tem gente que está com 30, 35 anos que está descobrindo que é autista, né? Claro, é um autista ali nível 1 de suporte que teve uma vida, né? Seguiu, claro, dentro das uhum. limitações dele, mas ele não sabia o motivo daquelas limitações, né? Então, assim, hoje eu conheço gente que com 30 anos, 35 anos, descobriu que é autista, né? Por quê? Porque descobriu que o filho era autista. Porque, né, o autismo, ele é genético, Uhum. né? Geralmente é o gene do pai. Então, assim, quando o pai descobre que um filho é autista, automaticamente ele vai querer fazer uma investigação, Uhum. né? E através dessa investigação é que ele descobre que ele também é autista. Kelly, assim, uma coisa que me chama atenção é que antigamente, quando a gente via uma criança dando birra no supermercado, dando birra, se irritando, quebrando as coisas, a gente falava assim, nossa, se a mãe não corrige, é falta de peia, é não sei o que. Muitos falavam isso, Não, né? mas até hoje ainda fala. Por, não, por não ter conhecimento, né? Então, assim, a gente vê que muitas vezes a gente pecou muito, errou muito nisso. Eu me lembro um tempo atrás, tem uns 10 anos, uma criança deu uma birra no supermercado, que assim, muito grande. E tava com a avó. E a avó, ela não. Eu me lembro como se fosse hoje. Não conseguia dominar e tal. Enquanto ela não deu aquilo que ela queria pra criança, ela não se acalmou. Na época, eu mesmo cheguei a falar que, tipo assim, é falta de corretivo, falta de Uhum. domínio e tal, tal. Mas hoje eu vejo que aquela criança, ela, não sei quem que é hoje mais, mas provavelmente tinha o autismo, porque ela não tinha controle. Porque quando o autismo quer alguma coisa, ele não entende Não, ele não ele, entende que não que não pode. pode. Né? Eu costumo. Hoje eu aprendi o seguinte: eu não posso falar não pro Isaac. Eu falo, mais tarde eu te dou, ou depois eu compro, ele entende o Uhum, depois. Né? Agora, se eu falar, Isaac, não, é a mesma coisa de eu estar girando a chavinha dele. E aí ele vai querer, porque vai querer. E assim, enquanto eu não der, ele não. Mas assim, não é birra, né? É porque aí já vem a questão do sensorial, porque ele quer, ele quer, ele quer. uhum, Se você não explica o porquê dele não poder ter aquilo naquele momento, então ele vai gerar uma crise, porque aí ele vai ficar o porquê que ela não quer me dar, porque eles não entendem o não, uhum. né? Porque o não para eles é a mesma coisa de não ter no vocabulário. Né? Então, bem. Assim, a gente, quando vira mãe de autista, a gente tem que saber lidar com essas situações. É assim, a gente vê que é um tema muito grande, é um tema muito complexo. É, é igual eu sempre falo, que a gente está com o conselho tutelar, a gente se depara muito ali com muitas mães nessa situação. Até a Daniela um dia brincou, "Ó, se caso algum vizinho Isso. ligar falando que a gente está batendo nisso e tal,
não é, porque, então assim, outra coisa também que é bom as mães colocar a A plaquinha plaquinha, isso. na casa, né, porque às vezes o vizinho não conhece, não sabe, né, que a pessoa tem um filho com autismo e geralmente muitas denúncias chegam por pessoas que estão próximas ali, Uhum. mas a sociedade hoje ela está próxima e não está. Às vezes ela consegue ouvir o grito de uma criança e não saber o que, que é, né? Então, assim, quando a sociedade vai se adaptando, fica mais fácil, Sim, né? e é um dever da mãe, né? É um dever da mãe, como eu falei no início, tanto estudar para saber o que o seu filho precisa e o que ele tem direito, é dever da mãe também explicar isso para a sociedade. Então, é por isso que eu falo, a identificação tanto da pulseira quanto do cordão é fundamental. Já tem, né, a plaquinha, a Daniela até falou que ia Uhum. arrumar a plaquinha para pôr na casa dela. Já tem mães dentro do grupo que colocaram a plaquinha na casa, principalmente quando são autistas severos, porque gritam, né? Batem, derrubam, quebram. Então, assim, o vizinho do lado ele não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Às vezes ele quer até ajudar, Uhum. né? Mas então assim a identificação ela é muito importante, porque se você identifica, né, o vizinho ou qualquer outra pessoa que passa e vê, fala assim, não, né, tá tudo ali sob controle, é típico, né, daquela família. Então assim fica mais tranquilo viver na sociedade quando você, né, ali tá sempre identificando que seu filho é autista. E o conhecimento ele é libertador, né? Sim. Hoje, assim, eu consigo falar um pouco sobre o autismo, porque a gente buscou conhecimento depois que a gente conheceu você, e o Isaac, a gente começou a buscar ter conhecimento, porque a gente, quando vira amigo, a gente começa a pegar um pouco das dores, né, da pessoa, das dificuldades. E assim, eu fico muito feliz de poder, Kelly, contribuir, né, com vocês, com você, porque realmente cuidar de um filho, ele não tem nenhum tipo de dificuldade, já não é fácil, né? Eu acompanho a minha esposa ali com meus meninos, é, É é complicado. complicado, e imagine quando ele precisa de mais um apoio. Então, assim, por isso que a gente quer que essa causa do autismo ela seja propagada em São Miguel do Araguaia, do nosso município, que os gestores, que os vereadores, que as pessoas, os comerciantes possam ajudar vocês, porque é uma causa nobre, uma causa que realmente precisa de apoio. Se tiver, pessoal, alguém aí, é um fazendeiro rico aí que quer ajudar essas mães, que quer fazer É uma de doação grande aí. valia. A questão também do ponto, né? Que eu preciso de um ponto grande. Eu até um dia falei sobre a antiga escola Batista, Uhum. que lá seria um ponto, eu acho que excelente. Eu nunca entrei mais lá, mas lá seria um ponto bom. Não sei como é quem que é o dono dali, mas não sei se vocês procuraram. Não, a gente ainda está na fase aí de anotações para a gente poder começar a correr atrás do ponto. Procure lá. Se tiver alguém que tem algum ponto também, para ceder para vocês também, porque São Miguel tem muitos pontos bons, muitas casas grandes que dá para fazer aí um centro, né, para vocês e a população doar, ajudar. Eu tenho certeza que quando vocês for fazer a inauguração, vai fazer um evento grande, Sim. porque assim, Kelly, hoje eu vejo que as mídias sociais, né, ajudam bastante. Até falei que são no Instagram, não sei se vocês já fizeram. Não, a gente ainda vai Fazer o Instagram na fazer o Instagram. associação, porque já ajuda bastante a divulgar. Hoje você faz um vídeo que hoje ele viraliza, as pessoas de todo o Brasil te ajudam, os políticos também vê, ajuda. Eu tenho certeza que as portas vão estar abertas para todos os políticos, né? Mandar emenda, ajudar com o que puder ajudar. Então, assim, as redes sociais hoje, as mídias sociais, ela tem um grande papel nessa área, né? Sim. Então, assim, como eu falei, faz o Instagram, poder divulgar os trabalhos de vocês. É mais fácil das mães encontrar vocês, até mesmo mães de outros lugares, de outros Não, municípios. assim, dentro do grupo a gente tem mães de Mundo Novo, Novo Planalto, né? Tem
mães até acho que de Goiânia, se eu não me engano, dentro já do grupo, né? Porque era daqui, Uhum. né? Que é um fator também, porque assim, é como a Dani sempre fala, né? A gente não tem que sair de São Miguel para buscar tratamento para os nossos filhos em Goiânia, né? Ou eu, no meu caso, Minas ou Brasília, né? Que são os estados onde eu tenho família. Mas assim, já teve mãe, né, de São Miguel que teve que sair de São Miguel para poder ter um tratamento adequado para o filho, né? E eu não tá nos meus planos, né, Uhum. fazer isso. É por isso, é um dos também dos fatores que a gente E é resolveu mais a difícil também, né? associação. Você ir Sim, pra Goiânia, sim, né? porque assim, a minha vida hoje está toda aqui, né? Aí assim, é uma mudança grande. Né? E Os também meus acho filhos estão que adaptados à cidade. E outra coisa, a cidade de São Miguel foi bom para os meus filhos, né? O Isaac ele estuda na APAE, então assim é uma escola de excelência. Ele outro é, tema também importante, né? Até fazer o convite aí pro nosso amigo Renato Moraes sim, participar com a gente aqui. A gente não teve tempo ainda de ele convidar ele, mas que é o diretor da PAI hoje, né? é o É o diretor da diretor da APAE. PAI hoje. E a PAI é um lugar que precisa também de muita ajuda, muito apoio. Precisa de muitas doações, né? Muito apoio. Hoje a PAI ela tá super lotada, né, Kelly? Tá, ela tá super lotada, né? E assim, eles fazem um trabalho maravilhoso, né? É, assim, as meninas lá são. Eu não tenho o que falar, porque assim, eu sempre costumo dizer que a PAI é a segunda casa do Isaac, né? O Rafael da Dani também estuda lá, né? Alguns meninos que estão no grupo hoje também estudam lá na PAI. Então, assim, a PAI ela é a extensão da minha casa hoje, Uhum. né? É lá onde o meu filho consegue ter um pouco do que ele precisa, né? Porque lá tem os profissionais que ele precisa. É limitado, mas já ajuda bastante, né, o desenvolvimento dele. Hoje o Isaac consegue segurar um lápis que o ano passado ele não segurava. Né? Então, assim, os pequenos gestos que ele faz hoje, para mim, é de enorme valia, porque assim, o que ele faz hoje, ele não fazia um ano atrás. Outro tema interessante que é bom falar aqui, a questão da PAI. Um tempo atrás, as pessoas tinham preconceito de colocar os seus filhos para estudar ali, Sim. mesmo vendo a dificuldade que eles tinham dentro da escola convencional. Mas hoje, pessoal, a PAI ela auxilia muitos filhos que têm essas necessidades, Tem, né, que Kelly? a PAI ela só não atende autismo, né? Ela atende o Down, ela atende toda criança que tem uma necessidade especial, né? Mas assim, hoje o Gustavo, ele tá no SESMA, Uhum, mas ele estudou 2 anos na PAI. Ele hoje está no SESMA porque estudou na PAI, uhum. né? A PAI fez todo o trabalho com ele, né? O Gustavo, ele era muito antissocial. O Gustavo, ele tem sensibilidade auditiva, então ele usa fone de ouvido, né? E era muito difícil para ele ter contato com outras pessoas, principalmente recreio, né? Uhum. Que é muito barulhento. Hoje ele já consegue lá no SESMA não usar o fone. Isso tudo foi graças ao trabalho que a PAI fez com ele. Mas eu falar pra você, eu fui no colégio dias pra trás no César e eu É falava pra você, barulhento. é muito barulhento. Quando eu estudava lá, eu não via que tendo barulho, não, é barulhento, viu? Não é. Mas então, assim, já pra gente é difícil, né? Imagine uma pessoa que tem acessibilidade nessa situação aí. Sim. Então, assim, Kelly, resumindo um pouco aqui desse bate-papo hoje, vamos deixar algumas coisas para quando a Daniele vir cá, Sim, é. que eu quero que vocês voltem logo aqui, né? Quando vocês iam, eu quero que já tenha um ponto, em nome de Jesus aí, para Amém. vocês divulgar. E tenho certeza Kelly, que quando vocês tiver o ponto, o mutirão vai aparecer para ajudar a fazer pintura, o que precisar. Vocês podem ter certeza que o espaço aqui está aberto para vocês falar, pedir ajuda, cobrar, porque realmente é uma causa que é necessária. Então, assim, dizer para você, né, para você mãe, para você pai, que tem um filho aí que você tá com, vamos dizer assim, a suspeita que ele é autista e tá com vergonha, tá com medo, tá preocupado, procure, né, o grupo de mães. Como é que é o nome do grupo de mães? É a pasma. A PASMA.
eles vão te dar um suporte, vão te dar um norte, porque quando você começou, que eu acho que você sofreu muito porque não Sim, tinha esse não tinha norte. um apoio. Hoje você Isso. consegue encaminhar a mãe para o tratamento ali que às vezes que ela precisa passar para ajudar. Por quê? É igual você falou, às vezes gasta muito dinheiro desnecessário. Então Sim, vocês conseguem encaminhar as mães ali, os pais, pro caminho certo. E você, pai, mãe, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. É, eu acho que quanto mais rápido diagnosticar, sim, o mais diagnóstico rápido. precoce, ele é importante, né? Porque, assim, quanto mais você demora para o diagnóstico, mais debilitado fica o autista, né? Então, assim, é muito importante o diagnóstico e as terapias, né? E outra coisa também que eu quero deixar aqui, assim, tem muitos pais que sabem, já têm o diagnóstico, sabem que os filhos são autistas, mas não querem aceitar, né? E é fundamental que os pais aceitem, porque se os pais não aceitarem, os filhos vão ter um prejuízo muito grande. Né? O autista ele já tem prejuízos, né? Uhum. Porque tem prejuízo na fala, né? É, o sensorial, né? O social, né? Então, assim, se você que é pai, é mãe, não ter, né? Não querer ajudar, porque tem muitos pais que não querem aceitar. Isso é uma realidade, assim, de quase 50%. Se tem os pais que correm, que, sabe? Tem os pais que não querem, assim, não deixa por isso mesmo, né? E assim, é a qualidade de vida do filho de vocês. Então, assim, invista, né? Estudem. Se tiver seminários, aconselho aí, porque quanto mais estuda, mais qualidade de vida o filho tem. E parabenizar vocês, né? Parabenizar aí todo o grupo de mães pelos seminário, né? Foi o primeiro Que foi seminário. feito ali no dia 2 foi muito bom. Os profissionais também que disporam de estar ali, tenho certeza que todos foram gratuitos, Sim, né? sim. Cederam um tempo para palestrar. Também convidar cada profissional que teve ali para vir também no nosso programa para dar uma explicada, porque é o interessante que fica gravado, a pessoa pode ver, pode relembrar, pode ver alguma coisa. E assim, até brinquei com você, algumas coisas que falam ali no seminário, a gente às vezes tem um filho, ou até a gente mesmo E tem, tem alguma coisa que se identifica. Então, assim, é sim, muito importante. E o poder público, né, poder ajudar vocês de uma forma mais especial, ajudar mais assiduamente vocês e população em geral. Agradeço a todos que estão assistindo nossos vídeos. É o quarto episódio hoje. E recebendo você, que é uma honra, um prazer, eu que agradeço pela porque é um tema oportunidade. muito importante e a gente sabe que não é fácil tirar um tempo para poder estar gravando, para poder estar falando, né? E para você que está aí nos assistindo, compartilhe nosso vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante também. A gente obter aí mais seguidores. Quando bater 100 seguidores, vamos fazer o sorteio aí do almoço ou janta, né? Você vai escolher ali no Varandas, que é o nosso parceiro também. Uma pessoa que vocês procurem também, o Varandas Food aí, ó. Procure também, que ele é uma pessoa que tem um bom coração. Procure os comerciantes, né, para poder ajudar vocês. E assim, Kelly, desde já, muito obrigado. E faça aí suas considerações finais, dá aí o seu alô pro Eu pessoal e Eu agradeço, né, o espaço, porque estar falando do autismo é um assunto tão complexo, né, mas é um assunto tão necessário. Então, eu sou muito grata, né, e estou aqui também representando as mães, né, da PASMA, assim, a gente fica muito feliz, muito contente pelo espaço, porque quanto mais informação, né, os nossos filhos têm mais qualidade de vida, né, dentro da cidade. E eu fico muito feliz, né, pela comunidade, né? Igual no primeiro seminário teve assim muitas pessoas, né? Foram aí mais de 200 pessoas no seminário. Então, assim, fico contente porque todo mundo tirou um tempinho, né, para sair das suas casas, para estar lá se informando, buscando conhecimento. Então, isso é muito válido para gente que é mãe. Kelly, muito obrigado mais uma vez por ter Eu que vindo. agradeço. Foi assim, de última hora também, que a gente
chamou você, chamou a Daniela, mas a gente vai preparar um dia, marcar certinho para vocês virem, esperar vocês terem aí mais algumas coisas da associação para poder trazer para vocês aí e também falar, pessoal que quiser ajudar pode entrar em contato com a Kelly, a gente vai colocar o telefone dela e da Daniela aí no link, no vídeo aí para vocês poderem anotar, poder entrar em contato com elas. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos inscritos do canal, quem está assistindo, e pode ter certeza que logo, logo tem mais conteúdo. Fique com Deus e até o próximo episódio.